A gente bonita que ama a Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Luiz Moreira, estamos aqui para trazer mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical para pré-adolescentes. Nós estamos utilizando a revista número 8, Família e Relacionamentos, da CPAD. Estamos trabalhando este maravilhoso assunto na área dos relacionamentos humanos dentro da família, dentro da igreja e dentro da sociedade. Este tema tem sido um tema muito bom, muito bem elaborado pela CPAD e nós estamos aqui ministrando para vocês no caráter de videoaula, tá certo? Nós somos aqui de Fortaleza e já temos alguns vídeos publicados aí no nosso canal e você que tenha a oportunidade de poder ver os vídeos anteriores, faça, eles são edificantes, eles servem para a edificação de vocês. Então este vídeo é feito para professores, feito para alunos, tá? Os pré-adolescentes de 11 e 12 anos, que podem acessar esse material e que nesse instante de pandemia que algumas igrejas não estão funcionando como deveriam funcionar, então pode utilizar este vídeo como instrumento de videoaula para poder então suplementar, tá, a necessidade aí de uma aula que não pode ser ministrada na igreja, mas que pode ser então veiculada a partir de WhatsApp, certo? E esse material pode ajudar bastante você, professor de pré-adolescentes, tá certo? Hoje nós iremos estudar mais uma lição muito importante que fala sobre comunicação. É a lição de número 6, uma conversa franca. Uma conversa franca vai trabalhar, essa lição vai trabalhar sobre a, as relações sociais dentro de casa, especialmente no que diz respeito ao diálogo, tão importante para a nossa vida, tá? Pois o ser humano, Deus construiu o ser humano, Deus criou o ser humano para ser um ser sociável, um ser que vive em sociedade e nesse ínterim, com essa qualidade, ele precisa se relacionar e precisa se comunicar com os seus semelhantes, ok? Então, meus queridos, nós temos aqui na nossa revista o texto bíblico de Tiago, capítulo 5, versículo 16, tá? Que vai ser utilizado aqui como um texto básico. E ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ok, gente? Então, este texto vai ser utilizado por nós e também pela revista para poder, então, a gente ampliar nosso conhecimento sobre esse assunto. E a Bíblia diz o seguinte, está em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Então vamos fazer uma oração antes da gente começar a fazer aqui nossa introdução sobre esse assunto. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui através deste veículo, Senhor amado, através desta videoaula e esperamos que este trabalho possa edificar a vida daqueles que acessarem, ó Pai querido, esta videoaula. Abençoa todos, ó Deus, em nome de Jesus, que trabalham para edificar as vidas através da Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos os instrumentos que têm sido levantados, Senhor, para que possa ser feita a edificação da tua igreja, Senhor Deus, para que a tua igreja cresça em conhecimento, em graça, em sabedoria. Pai amado, em nome de Jesus, alcance a todos, ó Deus, com a tua palavra, Senhor, abençoa a nossa nação e nos ajuda nesse momento, Senhor, tão difícil que a nossa nação está passando. Nós te pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua graça e o teu discernimento, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, já feita esta oração, vamos aqui começar, vamos colocar aqui os nossos objetivos com essa lição. Nós objetivamos, para você que está escutando, que você entenda pelo menos 3 coisas através dessa lição. A primeira que a comunicação, ela nos aproxima das pessoas, né? A segunda é que os pais são os principais pessoas que devemos confiar e confidenciar, tá? Ou seja, você que tem algo no seu coração, que é pré-adolescente, quer saber quem seria a melhor pessoa para você confidenciar esses seus segredos, será
os seus pais ou então as pessoas que cuidam de você, tá bom? Entender também que é uma necessidade nossa, humana, tá? A gente dialogar com as pessoas, ter essas relações sociais. Então, gente, nessa exposto aqui os nossos objetivos, tá? É interessante a gente ver aqui, introdutoriamente, ver alguns pontos, certo? Que a gente costumeiramente conversa com outras pessoas, conversa vários tipos de assuntos, né? Conversa assuntos de várias categorias, né? Televisão, filme, escola, igreja, né? Assuntos da igreja, assuntos ministeriais, e algumas vezes nós procuramos pessoas para contar coisas pessoais, coisas íntimas, coisas interiores nossas que nós não contamos para todo mundo, né? Então isso é uma característica nossa, humana, tá? E é muito bom quando a gente encontra um ombro amigo para poder contar algo e até chorar, né? Até lamentar, chorar um pouco e também receber uma oração. Isso é muito bom porque nos fortalece bastante. Então até Jesus ele precisou nos seus momentos difíceis estar acompanhado. Quando Jesus subiu ao Getsemane para orar, ele levou 3 apóstolos aos quais ele pediu para que vigiasse com ele, né? Apesar de que eles não conseguiram fazer isso, mas isso demonstra que o nosso lado humano ele precisa realmente dessa companhia, tá? E nós precisamos receber conselhos, né, para que nós possamos tomar decisões certas. Nós falamos muito sobre isso na aula passada, na aula 5, tá? Que está aí no nosso canal, você pode acessar facilmente. E quando falamos com a outra pessoa, uma das coisas que mais queremos é ter a atenção dessa pessoa. Às vezes, a gente não precisa nem aconselhar ninguém. O que a gente precisa é apenas ouvir a outra pessoa. É o que ela quer ser ouvida, tá? Não precisamos nem falar alguma coisa. Às vezes, é somente ouvir é já o suficiente, tá certo? E como a gente dialoga com as pessoas, como a gente procura pessoas para conversar, isso significa o quê? Que a gente não gosta de estar sozinho, né? A maioria das pessoas não gosta de estar sozinho. Então, é muito bom a gente poder estar acompanhado com boas companhias, claro, né? E a principal delas é Deus, através de Jesus Cristo, né? Por intermédio do Espírito Santo. Isso é muito importante na nossa vida, tá bom? Então, gente, o primeiro ponto da nossa revista fala sobre a necessidade de comunicação. Então, sobre isso que a gente vai tratar, né? A comunicação é uma necessidade humana, é uma necessidade nossa, pessoal. Ela envolve pelo menos 3 elementos. O transmissor, no caso aqui, eu estou sendo o transmissor, você está sendo o receptor, que vai estar ouvindo, e eu vou estar entre o transmissor e o receptor, vai haver o quê? Uma mensagem, tá certo? O receptor, ele vai estar ouvindo ou vai estar vendo, né? Ele vai estar tendo algum tipo de contato. Existe um contato, né? Entre mim e você está havendo um contato nesse momento. Apesar de que esse contato não é um contato físico, é um contato virtual, tá? Então, nesse aspecto, tá, existe uma mensagem, que essa mensagem pode ser de caráter variado. Ela pode ser uma mensagem de caráter pessoal, íntima, né? Ela pode ser uma mensagem com assuntos triviais do momento, curiosidades, coisas parecidas. Pode ser uma mensagem de caráter profissional e de vários outros tipos, tá certo? Então, a comunicação, ela pode nos proporcionar algumas coisas muito boas, né? A comunicação ela pode nos proporcionar a oportunidade de conhecer pessoas, a oportunidade de conhecer fatos, de conhecer soluções para problemas, né? E várias outras coisas. Então, nessa oportunidade, a gente acaba descobrindo coisas, a gente acaba crescendo, né? Porque a gente está ampliando nosso conhecimento, a gente acaba se aproximando de pessoas, a gente acaba se aproximando de várias coisas. Então, isso é muito bom, a comunicação. Do outro lado, assim, num aspecto negativo, quando não há comunicação, existe uma tendência à estagnação, a gente não ampliar o conhecimento, ficar estagnado, parado naquele conhecimento tal, né? Haver uma defasagem, ficarmos fora do contexto, né? Muitas vezes não entendendo o que está acontecendo. E no contexto humano, familiar, isso vai levar o quê? O distanciamento familiar, o distanciamento entre as pessoas, esfriar o relacionamento entre essas pessoas, tá certo? Isso pode gerar muitos problemas mesmo dentro da família, questão de divórcio, né? Brigas entre pais e filhos, incompreensões tais, então muitas coisas ruins. Então por isso que esse assunto é tão importante para nós.
Ok? Então, gente, a na hora, claro, de se expressar o que se sente através da comunicação, aí é que nós devemos ter um cuidado muito especial, né? A quem você vai destinar a mensagem que você vai estar mandando, né? Aquilo que você vai estar falando, aquilo que você vai estar expondo, que está dentro do seu coração. Quem é que você vai realmente falar? A Bíblia, no livro de Provérbios, ela fala o seguinte, capítulo 11, versículo 33. Olha só o que a Bíblia fala pra gente, ó. O mexeriqueiro descobre o segredo e mas o fiel de espírito o encobre. Olha só, quando a gente conta alguma coisa para uma pessoa que gosta de espalhar, mexericar, né? Então isso é muito arriscado, um risco muito grande. Essa pessoa vai espalhar o teu segredo. Então você tem que realmente ter um cuidado muito grande com as pessoas que você vai procurar para expor a sua vida, tá? E em Provérbios capítulo 20, versículo 19, ela vai dizer o seguinte, a palavra de Deus, o mexeriqueiro revela. No capítulo 11, versículo 13, nós vimos que descobre. Agora está dizendo que revela, o mexeriqueiro revela o segredo da pessoa que ela ouviu, né? Mas, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Olha aí, gente, a quem nós devemos procurar, né? Daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre alguns tipos de pessoas que nós podemos procurar, tá? Mas nesse sentido, gente, pessoas estranhas que nós não conhecemos bem, né? Pessoas que não são cristãs, muitas vezes, né? Pessoas que nós só vemos nos ambientes virtuais, que nós não conhecemos e que só aparece uma foto, não aparece a pessoa, né? Nós não conhecemos. É muito perigoso, gente, muito perigoso mesmo. Nós temos visto casos aí na televisão sendo expostos, as vidas das pessoas sendo expostas, tá? Por conta dessas coisas. Então, você e eu temos que tomar muito cuidado. Pessoas que estejam na mesma situação também, não é interessante a gente procurar pessoas que estão na mesma situação, com o mesmo problema, para expor nossas dificuldades, tá? Mas em tudo isso, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus. Buscar a Deus, Ele que precisa realmente conhecer. E Ele sabe de todas as coisas. Mas o que é interessante nessa relação nossa com Deus, nessa comunicação nossa com Deus, é que nós precisamos ser humildes para nos expor a Deus, nos colocar diante de Deus, termos fé para colocar diante de Deus aquilo que realmente nós temos de importante para ser colocado. Tá certo? Um segredo, uma dificuldade, uma luta, uma batalha íntima, pessoal, não é? Então, isso é muito importante você, enquanto pré-adolescente que está amadurecendo aí, que está, né, começando a viver a vida, entender mais sobre a vida, você possa entender como você deve se comunicar, tá bom? Então, isso é importante demais. E aí vem uma questão interessante, né? Pessoas que não são cristãs. Se os nossos pais, no caso, os pais de vocês não forem cristãos, né? Bem, eu acho que vocês já viveram com eles o suficiente para saber se eles são capazes de guardar os seus segredos, se eles são capazes de entender vocês, se eles têm cuidado de vocês, se eles têm realmente uma preocupação com vocês, tá? Então, vocês sabem se eles são capazes de fazer isso e se eles amam vocês. Então, se eles te amam, né, se eles realmente buscam o interesse de vocês, se eles têm protegido vocês, então eles são pessoas de confiança e podem ouvir vocês, mesmo que de repente seja algum tema, algum assunto que eles já tenham falado, que não gostaria que acontecesse com você, né? De algum assunto, por exemplo, às vezes uma questão do sentimento, de uma paixão, uma coisa parecida, que surge nessa pré-adolescência, na adolescência, tá? Então, os pais geralmente externam que não quer que os filhos namorem, até que possam realmente terminar os estudos, ou coisa parecida, em alguns momentos eles externam isso, e isso acaba criando dificuldade em nós de nos aproximarmos deles para falar sobre essas coisas. Mas eu quero dizer, encorajar você, que não deixe de falar com seus pais, não deixe de comunicar a eles o que sentem, tá certo? Se vocês estão passando por dificuldades, então as melhores pessoas para que possam realmente te ajudar são os seus pais, abaixo de Deus, tá certo? Então, gente, isso é importante a gente colocar, tá? Nós queremos compartilhar também um outro momento aqui, com quem nós devemos nos externar, tá certo? Então nós já falamos que Deus é a principal pessoa, né? Mas fora desse contexto espiritual de Deus, nós temos que procurar pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que realmente possam nos ajudar, e não pessoas inexperientes,
que nos possam aconselhar de forma errada, que não tenham realmente o conhecimento para poder para poder então nos dar um conselho, um caminho que nós devemos seguir, tá bom? Então, em primeiro lugar, ore a Deus, né? Fale com Deus sobre todas as coisas que você está sentindo, tá? E que você está passando. Você pode falar com Deus, tá certo? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz que o Espírito Santo ele nos assiste, ele está conosco nos momentos difíceis da nossa vida e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus está conosco. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador e o Espírito Santo veio morar conosco, nós temos a companhia do Espírito Santo para nos ajudar. Então você precisa entender isso aí, você precisa aceitar a verdade bíblica, você precisa usufruir dela, tá certo? É importante que você possa usufruir dela, que você possa abraçar essa verdade, ter fé, tá? Entender que Deus tem um interesse total que você possa sair de qualquer dificuldade, que você possa vencer qualquer dificuldade, tá certo? Então Deus poderá colocar inclusive pessoas no teu caminho para que possam te aconselhar, para que possam te orientar. Se você não tem dentro de casa um ambiente que lhe proporcione essa segurança, Deus pode proporcionar pessoas que possam realmente cuidar de você nessa área, tá bom? Então é importante que você entenda isso aí. Olha só, então, por que que eu estou colocando esse elemento da questão de irmos a Deus, tá? Como importante. Gente, nós precisamos ser humildes. Humildes. Deus já conhece todas as coisas a respeito de nós, mas Deus quer que nós sejamos humildes. Nós nos coloquemos diante da sua presença, tá? Porque Deus exalta os humildes, mas ele abate os soberbos. Pessoas orgulhosas, pessoas que não querem se chegar a Deus, pessoas que não querem expor seu coração a Deus, que não querem se colocar como submissas a Deus, são pessoas orgulhosas e essas pessoas não têm a bênção de Deus. Mas você, se você for humilde, porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, tá? Esses bem-aventurados, esses abençoados de Deus, que somos nós que buscamos a Deus, nós alcançamos a bênção de Deus, tá certo? E a questão da bênção de Deus, essa questão de se expor, para se colocar para Deus, a gente vê muito nos Salmos, livro de Salmos, por exemplo, no Salmo 51, quando Davi, ele se expõe a Deus, ele diz, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei, né? Isso relatando o fato que ele tinha assassinado um homem para ficar com a sua esposa. Então, ele se expõe, ele se coloca diante de Deus, e Deus o perdoa, né, em sua loucura, em seu pecado, e ele é restaurado diante de Deus, apesar de sofrer as consequências, mas ele tem a restauração diante de Deus da sua comunhão com Deus. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que Deus ele nos presenteia, ele nos galardoa, tá? Quando nós o buscamos com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Leia. Se você busca Deus com fé, ele vai te abençoar, tá certo? Os nossos pais também é uma outra área aí, né? Você tem os seus pais. Os pais, se são cristãos especialmente, ou são pessoas que realmente têm um equilíbrio emocional, que têm um equilíbrio na família, que têm bons conselhos, que têm boas orientações. Às vezes nós não temos pais que não são crentes. Mas eles têm boas orientações, eles têm algum encaminhamento, né? Alguma direção que eles aprenderam com a experiência deles. E isso é importante, tá certo? Então você deve considerar isso aí. Os pais são pessoas que cuidam de você, são diferentes dos seus amigos, tá certo? Os seus pais têm mais experiências, tá? Com a vida, eles te geraram, eles cuidaram de você. Então, ou pais, ou os cuidadores, ou as pessoas que estão cuidando de você, tá? Eles têm uma responsabilidade. Se você sente neles essa responsabilidade, e se eles têm essa responsabilidade, eles podem te direcionar, tá bom? Então, irmãos e irmãs da igreja, tá certo? Essas pessoas idôneas, pessoas que realmente vivem para Deus, né? Essas pessoas que têm um cuidado todo especial com a palavra de Deus, que são conselheiras na casa do Senhor, essas pessoas também podem te ajudar, tá certo? São líderes, são pastores, são pessoas que são envolvidas com oração, tá certo? E que têm um respaldo da igreja, que são pessoas vistas como pessoas idôneas, pessoas equilibradas. Então essas pessoas também podem te ajudar.
busque nelas também essa ajuda, tá certo? Então, gente, inclusive, no contexto bíblico, como nós lemos, capítulo 5, versículo 16 de Tiago, diz o seguinte, olha, né, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Tá certo? Então, nesse contexto aqui, está falando do pecado. Se alguém estiver doente e essa doença vir através pela questão do pecado, de uma prática errada do pecado, então se essa pessoa está doente da alma, doente do seu homem interior, tá? Do seu coração, certo? Então ela precisa de ajuda. Se ela não está conseguindo orar, ela precisa buscar alguém para que ore por ela. Então, nesse contexto, pessoal, a gente precisa o quê? Confessar as nossas culpas uns aos outros, tá certo? Mas buscando pessoas que realmente possam nos ajudar verdadeiramente, que não vai espalhar, né, aquela situação para outras pessoas. Então, nós precisamos dessa segurança. A comunicação, gente, ela é muito importante, e a comunicação no olho, essa é muito mais importante também, tá certo? Em situações em que você pode ter alguém para lhe ajudar, é importante que você possa estar fisicamente, presencialmente com alguém. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje no mundo digital nós estamos na tendência a termos uma relação mais virtual, tá? Do que uma relação pessoal, física, né, com as pessoas. Isso é muito ruim. Inclusive, nós podemos até dizer que hoje as pessoas estão mais conectadas com o mundo do que conectadas com a sua própria família. Isso não é verdade? Então, no contexto familiar é que nós devemos encontrar realmente as pessoas que devem nos ajudar, tá? Então, o ponto 2, meus pais, meus melhores amigos, vai colocar aqui muitas coisas importantes, eu quero ressaltar algumas delas. Olha só, a vida hoje ela está muito mais complexa. Né? Você não sei se você consegue perceber. Aliás, talvez você não consiga perceber porque você já é muito jovem. Você já nasceu nesse mundo digital, né? Você já nasceu mergulhado nessa vida muito cercada de tecnologias. Mas nós que somos assim um pouco mais antigos, né? Eu, por exemplo, tenho 47 anos, tal, então eu já vivi alguma coisa, já tenho 40 anos de experiência de vida, né? Então a gente percebe que a nossa vida hoje está mais complexa devido ao mundo digital. São muitas janelas solicitando que a conexões, que a gente esteja ali sempre conectados, ligados, pessoas no WhatsApp, Facebook, Instagram. As pessoas estão muito conectadas, né? Isso tem tomado muito tempo das pessoas. Então, antes as famílias, inclusive, elas se reuniam mais, elas estavam mais juntas, mas hoje, devido ao corre-corre da vida, é estudo, é curso, corre para lá, corre para cá. Então, as famílias quase não conseguem estar reunidas em um momento, como antigamente as pessoas se reuniam para almoçar, né? Tinha aquele momento especial no almoço, onde as pessoas podiam dialogar. E mesmo hoje, se elas se sentam, gente, elas estão com o celular na mão. Então, a comunicação fica prejudicada. Nós precisamos ter um autocontrole, um domínio próprio. É necessário que o Espírito Santo esteja dominando a nossa vida para que a gente perceba que precisamos ter o domínio próprio para nós não nos deixarmos nos afogar nessa tecnologia. Tá? Então isso está acontecendo. Inclusive hoje, né, as pessoas, até mesmo na hora das refeições, elas deixam a mesa, deixam os seus entes queridos ali, a sua família, e vai comer em frente à televisão. Isso está errado. Aproveitar, devemos aproveitar a oportunidade de estarmos juntos, de poder dialogar. Embora hoje as pessoas, devido aos seus relacionamentos conflituosos dentro de casa, não conseguem nem se olhar mais. Né? Então, tem muitas dessas coisas, mas Jesus pode transformar todas essas coisas. Jesus veio para transformar, Jesus veio para trazer-nos orientações específicas sobre isso, né? Que nós devemos nos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Então, nós precisamos na verdade, estarmos conectados com o Espírito Santo de Deus. Esse sim, nós devemos estar conectados. Não estou dizendo que nós devemos abandonar a tecnologia, não, mas nós devemos ter o autocontrole, tá certo? Não deixarmos ser dominados por ela, mas dominarmos a tecnologia. Então, quando as famílias estão juntas, muitas vezes não rola papo, porque falta intimidade, né? A gente não se conhece mais dentro de casa, as pessoas não se conhecem, eu não conheço mais o meu irmão, não conheço mais meu pai, minha mãe, e os pais não se conhecem porque estão desconectados na sua intimidade. Tá certo? Então isso é muito perigoso. A família, quando Deus criou a família, ele pressupôs o quê? Ele pressupôs que a família deveria viver em relacionamento. E se havendo relacionamento, deve haver o quê? Comunicação. Comunicação, deve haver diálogo. E tendo diálogo, deve haver
intimidade, conhecer um ao outro, né? Inclusive nas suas fraquezas, nas suas fortalezas, em tudo aquilo que nos compõe enquanto pessoa, tá bom? Então, mudar essa situação é possível, essa situação de frieza, de distanciamento, podemos orar, podemos falar com Deus, tá certo? Podemos pedir a Deus para que essa comunicação seja resgatada. Nós devemos nos posicionar, nós devemos querer isso e pedir isso em oração, e Deus pode fazer na sua família, na sua casa, tá bom? Se as coisas já estão desandadas, mas Deus pode colocar tudo no lugar, tá certo? Então, gente, hoje, como estamos vendo aqui, as pessoas estão sendo substituídas pela tecnologia, né? A gente não se comunica mais presencial, a gente se conforma com o digital, né? No Facebook, em vez de falar com a pessoa, marcar um encontro, tal, falar com ela e tal, a gente fica ali naquele mundo digital, até mesmo devido à correria, né? Então isso é muito complicado, isso é complexo demais. A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, a importância da comunicação, gente, na família é muito grande. Olha, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, temos o seguinte: a morte e a vida está no poder da língua. A língua é esse instrumento aqui que eu estou utilizando para poder me comunicar com você através das palavras, né? Então, nesse contexto, gente, nós podemos entender o seguinte, que a morte e a vida estão aqui. Se eu me calo, se eu deixo de comunicar, se eu deixo de falar, ou se eu falo de forma errada, se eu me comunico de forma errada, tá? Então, se eu destruo o meu relacionamento através das palavras que eu uso. Então, isso tudo é muito ruim, isso traz morte, tá, no relacionamento. Então, nós devemos tomar muito cuidado no nosso relacionamento, na nossa forma de nos comunicarmos dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, tá, com a igreja, com os nossos amigos, tá certo? Então, nosso relacionamento depende de nós. O meu relacionamento com os meus pais depende de mim. O meu relacionamento com a minha esposa depende de mim. O meu relacionamento com os meus filhos depende de mim. Eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que ter domínio, eu tenho que dominar a tecnologia, não me deixar ser dominado pela tecnologia, tá certo? Porque Satanás, ele quer destruir a família, ele quer destruir os relacionamentos familiares, tá certo? Ele quer destruir essa instituição tão maravilhosa que Deus criou, tá certo? Gerando o quê? Entre nós, entre as pessoas, indiferença, tá? Com a falta de diálogo, fragmentar o lar, né? Cada um para o seu lado, cada um no seu quarto, cada um no seu lugar, sem se comunicar devidamente, tá? Sem compreender um ao outro. Então isso é muito ruim. Nesse contexto, os pais, né, eles são os melhores amigos que você deve buscar para poder você se relacionar. E como é essa relação com teus pais? Né? Como é essa relação com aqueles que cuidam de você, mesmo que não sejam seus pais? Será que você tem medo de se abrir com essas pessoas? Né? Como é que está o seu coração nesse sentido? Será que você consegue dizer para eles que eles são importantes para você? Tá? Que você os ama? Será que você consegue ver neles alguma coisa do que se admirar? Existe algum tipo de admiração sua para com essa pessoa? Tá? Você tem alguma mágoa guardada dessa pessoa no seu coração que atrapalha o seu relacionamento? Eu quero dizer para você, gente, que você deve, se você está com esses problemas, você precisa orar. Ore ao Senhor. Se você quer realmente se livrar, se libertar dessas cadeias, então você precisa orar. Você precisa pedir ajuda, tá? Ore ao Senhor, busque alguém para se aconselhar, para que ore por você, para que você possa ter força, tá certo? E Deus vai te abençoar com certeza, porque Ele quer que a sua vida ela possa melhorar cada dia, que os seus conflitos interiores eles possam ser resolvidos. Tá? Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama tanto que ele morreu por ti, ele enfrentou tanta coisa por você, né? E ele não quer que você continue, tá? Nesse nível espiritual, nesse nível de relacionamento conflituoso com as pessoas da sua casa. Ele quer que você, na verdade, possa cair na graça dessas pessoas, ou seja, que você possa ser visto de uma forma diferente, tá? Que Jesus ele possa controlar a sua vida, que ele possa dominar o seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir suas ações, seus atos, suas palavras. Mas para isso você precisa ter intimidade com Deus, buscar ao Senhor. Ele vai te ajudar, com certeza, tá? Então, o melhor amigo, inclusive, quando às vezes a gente pensa em relação àqueles que cuidam da gente, seja os pais, tios, avós, né? O melhor amigo não é aquele que diz para você tudo que você quer ouvir. É aquele que diz o que está certo e o que está errado na sua vida. Tá? Então os pais muitas vezes fazem isso. Então eles são os melhores amigos, tá? Que a gente deve buscar para confidenciar as nossas coisas. Então pode ser que, inclusive, existam coisas
grandes e complexas demais que atrapalham o seu relacionamento, e isso não é bom, né? Então, fale com o Senhor. Eu encorajo você, inclusive, a perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram. Né? Os pais, eles erram. São pessoas comuns, não são super-homens, tá? Mas eles erram. E eles precisam também de perdão, assim também como nós precisamos de perdão quando nós erramos e machucamos alguém, tá certo? Então isso é importante. Então o diálogo é a melhor maneira de nós descomplicarmos a relação com os pais. É a melhor maneira, tá certo? O diálogo é a melhor maneira. Então, e quando eu falo em diálogo, eu não estou falando em briga. Você procurou diálogo com a pessoa, aí você já chega com rispidez, arrogância, e outras coisas mais que não vão gerar um momento legal. O diálogo ele deve ser tratado, ele deve ser travado no sentido da mais completa vontade de que as coisas se resolvam. Então, se você vai para resolver alguma coisa com diálogo, então você tem que se posicionar no sentido de ir com mansidão, né? Com humildade, com amor, tá? Procurando ver o ponto de vista da outra pessoa, se colocar no lugar dela, certo? Então isso é importante. E jamais mentir ou tratar com meias verdades. O que você vai falar, fale, né? Exponha, tá certo? Isso Deus vai te abençoar, tá bom? Então, finalizando a nossa videoaula, o nosso bate-papo aqui, né? Eu quero colocar algumas coisas, né, que essa lição trouxe para nós. Em primeiro lugar, que Deus ele criou a família. Ele criou a família para que seja uma instituição onde haja diálogo e intimidade entre as pessoas, tá certo? Se a tua família está indo no sentido inverso disso, ore, ore. Você vai ser um instrumento de Deus para que essa situação seja transformada. Porque Satanás, gente, ele tem procurado de todas as maneiras conduzir a gente ao pecado, tá? Destruir as relações familiares, distanciar as pessoas, levar ao esfriamento do relacionamento, certo? Então, nós precisamos lutar, combater, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Nesse momento em que nós estamos vivendo com essa enxurrada, né, de tecnologia e de descontrole em relação a essa tecnologia, certo? Onde as redes sociais têm sido priorizadas, em detrimento do relacionamento sadio, nós devemos fazer o contrário. Nós devemos priorizar os relacionamentos com as pessoas de forma correta, né? Especialmente aquelas que estão mais perto da gente, porque família é coisa séria. Família é o porto seguro que a gente tem, né? E deixar em segundo plano a questão das redes sociais, tá certo? Deixar em segundo plano. Nós precisamos nos controlar, termos domínio próprio. Isso está faltando na vida de muita gente. Tá? E além de que o tempo que passamos nas redes sociais tem nos tirado o tempo da oração, né? Então, precisamos dedicar tempo à oração. Nós precisamos dedicar tempo à meditação da palavra. Precisamos dedicar tempo à comunhão com Deus, à comunhão com a igreja. Certo? Isso é fácil. Não é fácil porque existe um combate espiritual. A nossa natureza humana, o mundo que está à nossa volta e Satanás tenta nos vencer. Mas nós temos quem? O Espírito Santo de Deus. Nós temos Jesus, tá? Nós temos o Pai para nos ajudar. Esses três, quem está com esses três é a maioria, é vitorioso, certo? Então devemos parar e pensar, tá? O que de real estamos perdendo, priorizando o que é virtual e distante. O que é que nós estamos perdendo, o que é de real, o que é próximo, o que é realmente sólido na nossa vida, em troca daquilo que é só virtual? Estamos perdendo nossos pais, estamos perdendo relacionamento com os nossos irmãos, estamos perdendo relacionamento com a igreja. Então, vamos priorizar aquilo que é bom e santo, tá? Vamos ter domínio próprio, orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele nos dê a vitória, tá bom? Então, nós encerramos aqui. Espero que este momento seja de edificação para você. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. O Senhor vai te abençoar. Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão na Tua Palavra, por esta lição tão importante. Pai, nos ajuda a controlarmos as mídias e não nos deixarmos controlar por elas, Senhor. Que cada adolescente, pré-adolescente, professor, ó Deus, da escola dominical que ouvir este vídeo possa ser tocado profundamente pela Tua mão, Senhor Deus, e possa, então, Senhor Deus, ser fortalecido em Ti, na graça e no conhecimento. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos todas as pessoas que vão acessar este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e te faça um grande
homem de Deus ou grande mulher de Deus, tá? Para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.